Sexto ano, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula por vídeo. E vocês devem estar se perguntando, que vocês estão vendo aí, uso do dicionário. Tia, mas nós já assistimos essa aula de uso do dicionário. Nós já assistimos o uso do dicionário 1. Mas para vocês perceberem o quanto é importante um dicionário na nossa vida, principalmente na nossa vida das aulas de português, o livro traz 2 usos do dicionário. Então, nós vamos para o uso do dicionário, parte 2, na página 90 da gramática. Bora lá pegar, se organizar, pegar livro, lápis, borracha, pegar um papelzinho para fazer anotação de alguma coisa que você acha importante, tá certo? Então, comprovando mais uma vez a importância do uso do dicionário, a importância que ele tem para as nossas vidas, o livro de gramática traz em 2 partes: o uso do dicionário 1 e o uso do dicionário 2. Nesse uso do dicionário 2, na verdade, a gente aprofunda aquilo que a gente já viu no uso do dicionário 1. É uma revisão mais aprofundada, tá certo? Vamos prestar atenção, olho na tia, olho na telinha do celular ou do computador. Então, vejamos. O livro inicia da seguinte forma, com um textinho muito interessante que vai contextualizar, né, a importância do dicionário para descobrir o sentido das palavras. Tem assim: A Revolta das Palavras, uma fábula moderna. Vamos prestar bastante atenção, acompanhar a leitura aí no livro de vocês na página 90. Como as personagens desta história são palavras, nada mais natural que ela aconteça nas páginas de um dicionário. Por quê? Porque é no dicionário que a gente encontra as palavras, o significado delas. O dicionário é uma espécie de pomar, só que as suas árvores, em vez de serem árvores de frutas, são árvores de palavras. Então, o livro está comparando aí o dicionário a um pomar, né? Então, ao invés de ser árvores de frutas, são árvores de palavra. Cada palavrinha está lá, né, no galho da planta, da árvore. Cada uma das letras do alfabeto é uma árvore onde estão penduradas as palavras que começam por essa letra. Então, cada letrinha do alfabeto é como se fosse uma árvore de um pomar. E aí, nos galhos, por exemplo, tem uma árvore da letra A, e em seus galhos estão penduradas todas as palavras que correspondem à letra A, assim como no dicionário. Assim, abacate pertence à letra A, banana pertence à árvore da letra B, caqui à árvore da letra C, e assim por diante. A ordem por letra inicial, isto é, a ordem alfabética, ajuda a gente a encontrar rapidamente as palavras quando quer descobrir o que cada uma delas significa. Então, mais uma vez aí, evidenciando que as palavras no dicionário, elas vêm em ordem alfabética. Para quê? Para facilitar a busca. Por isso que a tia explicou na aula passada como é que a gente coloca em ordem alfabética. Eu sei que vocês já sabem, mas a tia quis aprofundar os conhecimentos. Por exemplo, vocês sabem o que significa ábaco? Ábaco não é uma palavra que se costume usar no nosso dia a dia. Se não sabem, é só ir ao dicionário, procurar a letra A, localizar nela ábaco e ler sua definição, certo? Então, quando a gente tem dúvida a respeito da definição, do que quer dizer uma palavra, a gente recorre sempre a quem? Ao dicionário, que, como tem aqui na telinha, um pomar de A a Z. Então, vamos ao próximo. Então, nós temos novamente a reprodução de uma página do dicionário. Tem aí na gramática de vocês, prestem bem atenção. Lá no outro uso do dicionário também tinha uma página do dicionário reproduzida e nessa aqui nós temos outra. Então, vamos começar falando sobre as palavras guias. As palavras guias que a tia já explicou, elas são as nossas guias nessa página do dicionário. Quais são as palavras guias? Espantalho e espectro. Quer dizer o que? Sexto ano, que a tia Jo já explicou na aula passada? Muito bem.
Espantalho é a primeira palavra dessa página e espectro é a última palavra desta página. Então, todas as outras palavras que tiverem nessa página estão entre espantalho e espectro. Aqui nós temos uma setinha que diz assim: indica o primeiro verbete da página e indica o último verbete da página. Então, espantalho é o primeiro verbete, é a primeira palavra, e espectro é a última palavra dessa página do dicionário. Então, mais uma vez aí, falando sobre as palavras guias, certo? Então, aí de ladinho, nessa página do dicionário, a gente tem assim, esparro. Na frente de esparro tem o quê? SM. Espartilho. Na frente de espartilho tem o quê? SM. Esparzi. Na frente de esparzi tem que letrinha? V. Eu sei que vocês já sabem descobrir o que essas letrinhas querem dizer, mas não custa nada a gente revisar. Se eu tenho o SM, é o que, Sextuano, que a tia explicou na aula passada sobre o uso do dicionário? Substantivo masculino. Esparro é um substantivo masculino. Esparzi, que tem o V. Será o quê? Será que esparzi pertence a qual classe de palavra? Se tem o Vzinho na frente? Ao verbo. Muito bem. Então, essas letrinhas, elas estão abreviadas. Abreviaturas para orientar o leitor. São explicadas nas últimas ou nas primeiras páginas do dicionário. Essas abreviaturas, elas são explicadas no próprio dicionário. Se você encontra no início ou provavelmente vão estar no final. O que quer dizer cada abreviatura. Aqui nós já conhecemos algumas, o V, que é de verbo, o A, que é de adjetivo, o S, que é de substantivo, certo? Então, relembrando. Tudo bem. Na próxima página, a gente tem aqui verbete, que a tia já explicou também na aula passada, mas não custa nada revisar. O que é verbete? E aí ele puxa lá a setinha do nome espécie. Espécie que tem a abreviatura SF. SF quer dizer o quê? Que pertence a qual palavra? Que pertence a qual classe gramatical? Substantivo. F quer dizer que é feminino. Espécie é um substantivo feminino, de acordo com a abreviatura. Pois bem, aí puxa a setinha e diz assim: verbete é o registro de cada palavra acompanhada de seu significado. Então, relembrando, cada palavra que tem seu significado no dicionário é chamado de verbete. Então, toda palavrinha que você encontra lá é um verbete do dicionário. Até aí, tá entendido? Muito bem. Então, qualquer dúvida, pode chamar a tia no privado. Então, nós temos aí o nosso primeiro Fique de Olho, que fala justamente sobre as abreviaturas. Tem assim: a abreviatura é a representação reduzida de palavra ou expressão por meio de uma ou algumas de suas letras ou sílabas. Como não tem existência na fala, ocorrendo apenas da escrita, ela não constitui uma palavra, porque a abreviatura, ela só é escrita, ela não é falada. Então, ela não constitui uma palavra, ela constitui apenas uma abreviatura. É uma forma de eu diminuir a palavra. Exemplozinho aqui, ó, que a tia colocou, essa tesourinha cortando a palavra abreviatura. ABR é como se fosse a abreviatura da palavra abreviatura. Eu dou um corte na palavra, eu diminuo a palavra. Como exemplo aqui, pergunta aqui na gramática: há outras abreviaturas nessa página de dicionário? Se houver, copie algumas e escreva-as por extenso sem repetir. Aí o livro dá aqui uma resposta, uma sugestão. AM, que é um adjetivo na forma masculina, no gênero masculino. ANT, que é o antônimo, que é o oposto da palavra. Por exemplo, eu tenho uma palavra paz, aí eu boto ANT de guerra. Paz é o antônimo de guerra, certo? Mas existem outras respostas também para responder essa letra D. Então, a abreviatura é uma representação reduzida da palavra, uma representação
menor, certinho? Por exemplo, uma das que a gente mais usa, professor. Qual a abreviatura de professor, sexto ano? Prof, né? Tem gente até que nas tirinhas coloca, ei, prof, me diga aqui uma coisa. Prof é a abreviatura da palavra professor. Então, nós temos aqui, mais uma vez, dizendo que é verbete. Verbete é o registro no dicionário de cada palavra, acompanhada de seu significado e outras informações necessárias. Então, toda palavra que é encontrada no dicionário é chamada de que, sexto ano? Verbete. Muito bem, repitam comigo. Cada palavra encontrada no dicionário é chamada verbete. E aqui a tia trouxe um exemplo da palavra biografia. É um verbete encontrado no dicionário. Biografia, vejamos, ela vem com SF, abreviatura. Quer dizer o que se tem SF na abreviatura dela? Muito bem, que é um substantivo feminino. Então, biografia pertence à classe de palavras dos substantivos. Por quê? Porque dá nome a alguma coisa. Então, tudo que nomeia é um substantivo. E o gênero desse substantivo? Quanto ao gênero, o substantivo é masculino ou feminino. Biografia pertence ao gênero feminino. Então, biografia é um substantivo feminino. Primeiro, pode ser uma história escrita sobre a vida de uma pessoa. Segundo, livro, filme, peça de teatro que apresenta uma biografia. E terceiro, líder, gênero literário em que é narrada a história de uma pessoa. Então tá aí os três significados de biografia, porque a tia falou que não é necessário que uma palavra tenha apenas um significado, vocês lembram? Lembram até que as palavras têm até significado figurado, como o gato da aula passada, que quer dizer um homem bonito, entendem? Então uma palavra ela pode ter um ou mais significados, como é o caso aqui de biografia. E cada palavra encontrada no dicionário é chamado de verbete. Então, nós temos aí a atividade 1. Lembrando que vão ter algumas abreviaturas, né, que vão perguntar que você vai, em um primeiro momento, pensar que não conhece. Então, nós vamos recorrer a quem? Ao dicionário. Você vai lá no dicionário, vai procurar lá na página que tem as abreviaturas. Ah, tia Jo, por que a senhora não diz logo todas, não coloca uma tabela? Porque assim seria muito fácil. Né? Se eu quero que vocês usem o dicionário, eu quero que vocês busquem também as respostas nele. Não só no livro, não só na aula, mas que vocês busquem verdadeiramente o dicionário, certo? Por exemplo, vai ter AMF. A, eu já sei que é um adjetivo. E MF, por que, tia? Masculino e feminino. Mas como, tia? Porque, gente, tem adjetivos que eles funcionam tanto para o masculino quanto para o feminino. É a mesma palavra, lembram que a tia já deu aula lá no substantivo? É a mesma palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, é um adjetivo uniforme, ele só tem uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, nós vamos ter que buscar mais conhecimento através lá da página do dicionário, em que tem as abreviaturas. Ah, tia, mas essa realmente eu não consegui entender. Então, recorre a tia, que a tia vai lá dar uma luz para você. Então, nas atividades, a gente tem assim, esses dois cachorrinhos conversando. Blá, 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 blá. Aí vem de novo, blá, 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 blá. Aí o outro cachorrinho fica irritado e diz assim: poxa, Duque, corta esse papo. Aí o Duque, sem entender direito, foi lá, pegou uma tesoura e ó, cortou. Dividiu, né, o balãozinho em dois. Ele entendeu que cortar era isso, dividir. Mas será que ele entendeu corretamente? Será, gente? Então, nós vamos atrás nos verbetes de dicionário o que significa cortar, a palavra cortar. Por que ele teve dúvida? Porque a palavra cortar, ela não tem só um significado, ela tem vários significados. Então, nós precisamos entender o contexto em que está a frase. Eu não posso procurar no dicionário e botar qualquer significado da palavra se ela estiver numa frase. Eu tenho que entender o que o verbete, o que a palavra quer dizer dentro daquela frase. E aqui nós temos o fique de olho. As palavras e as expressões podem admitir leituras diferentes, ter outros sentidos em um mesmo contexto. Isso se chama ambiguidade. Ambiguidade é quando uma palavra ela tem duplo sentido.
ela tem duas formas de ser vistas, e aí cabe a nós, ir no dicionário, procurar a melhor forma dela ser entendida, como é o caso aqui, ó. Como houve dúvida na palavra cortar, ficou uma palavra ambígua, ou seja, ela tem mais de um sentido, e no sentido lá o cachorrinho entendeu errado, então a gente vem no dicionário e vai procurar o melhor sentido da palavra cortar, que se adeque àquela tirinha. Então, cortar, tem aqui o Vzinho, quer dizer que cortar é um verbo. Então, tem número 1. Dividir alguma coisa em partes com um instrumento de corte. Cortar o bolo, cortar a carne. Que foi o que o cachorrinho entendeu lá. Tanto que ela cortou o balãozinho. É esse o sentido? Não, não é esse. Segundo, produzir ferimento alongado em uma pessoa em parte do seu corpo. Os espinhos da roseira cortaram o jardineiro. Lá foi um corte que a gente leva aqui no braço? Foi? Também não. Terceiro significado, retirar alguma coisa de pessoa ou coisa. Cortar a palavra de um orador. Aí sim, muito bem. Retirar alguma coisa de pessoa ou coisa. Cortar a palavra de um orador. O cachorrinho, ele não estava gostando daquele papo do outro cachorrinho. Então, ele queria que ele cortasse, que ele retirasse aquela frase. Retirasse a frase de um orador. Então, o sentido é o sentido 3. E qual foi o sentido que o cachorrinho entendeu? No sentido 1. Mas como cortar é uma palavra que tem sentido ambíguo, ele tem mais de um sentido. Por exemplo, manga. Eu tenho a manga da blusa e tenho a manga fruta. Então, eu não posso ver numa frase, quero comer uma manga. Aí eu boto assim, parte de uma roupa. Eu posso botar isso? Não, eu tenho que compreender que sentido tem a palavra. Porque, como diz o Fique de Olho, há palavras que podem admitir leituras diferentes, ter sentidos diferentes. Então, quando eu for buscar o significado no dicionário, eu tenho que ver que significado se adequa melhor à frase que eu estou utilizando. Isso se denomina o quê? Ambiguidade. Mais de um sentido em uma palavra, certo? Então, continuando. Nós temos a terceira questão lá da gramática. Tem assim: complete os quadros de palavras retiradas do texto. Veja o exemplo. Então, tá aqui as palavras retiradas do texto em fez, engolindo, cobra, rir, piada. Como se apresentam essas palavras no dicionário? Primeiro, a tia explicou na aula passada sobre o uso do dicionário que quando a palavra é um verbo, ela vai ser encontrada como sexto ano no dicionário. Como foi que a tia disse que o verbo é encontrado no dicionário? No infinitivo, ou seja, terminado em vogal mais R. Fez é um verbo, mas eu vou encontrar fez desse jeito no dicionário? Não, eu vou encontrar o verbo fazer. Engolindo, eu estou praticando uma ação. Então, é um verbo. Eu não vou achar engolindo, eu vou achar engolir. Cobra é um substantivo. Então, eu vou encontrar cobra direitinho no dicionário. Rir já é um verbo que está no infinitivo. Então, eu vou encontrar rir no dicionário. E piada também é um substantivo. Então, eu vou encontrar piada dessa mesma forma no dicionário. E aí depois você pede para retirar a letra inicial de cada palavra. Vocês vão retirar e fazer direitinho no livro de vocês. No segundo quadrinho, pede primeiro que a gente coloque os verbetes em ordem alfabética. Até aí eu sei que vocês estão craques, já conseguem, né, colocar em ordem alfabética. Depois pede as abreviaturas que compõem os verbetes. Aí que está a questão, você vai procurar cada uma dessas palavras aonde? No dicionário, para ver que abreviaturas, né, são encontradas em cada palavra dessa. Ah, tia, mas está bem a resposta, eu posso copiar? Não, você vai ter que pesquisar direitinho, porque eu quero que vocês entendam o conteúdo. E eu tenho certeza também que vocês querem compreender o conteúdo direitinho. Então, o que que o livro fez? Primeiro, fez a primeira parte para colocar em ordem alfabética e ver como a palavra é encontrada no dicionário. Como você já sabe como a palavra é encontrada no dicionário, você vai em busca da palavra lá no dicionário. Então, nós temos aqui um exemplo de engolir. Tem o Vzinho na frente, quer dizer que pertence à classe gramatical do verbo. Muito bem, porque eu pratico uma ação,
certinho? Então, vocês vão procurar lá e eu tenho certeza que vocês vão encontrar. E aí, a tia trouxe algumas tirinhas para a gente se divertir e entender melhor o conteúdo. Tem assim, rendam-se. Rendam-se. Ele pediu que os outros que estavam lá dentro, que eram os inimigos, que eles se rendessem, que eles se entregassem. Aí os outros disseram, ah, não conhecemos o significado da palavra rendição. Sortudo, vá buscar o dicionário. Se não entende o significado da palavra, tem que buscar o dicionário. Depois nós temos aí o Juninho. O Juninho que é um velho conhecido da gente, né? Das nossas tirinhas. Juninho, como se escreve? Juninho, jeito é com G ou com J? O colega pergunta, jeito é com G ou com J? Por que essa dúvida? Porque jeito tem um som muito parecido, tanto do G quanto do J. Quando o som é muito parecido, nós temos dúvida na hora de escrever. E a gente tem que recorrer a quem, sexto ano? Ao dicionário, não resta outra saída. Aí nós temos a Mafalda e o pai dela. O pai dela vai até, né, a biblioteca de casa, pega o dicionário, pesquisa a palavra que ele está com dúvida, coloca o dicionário de novo lá, né, já sabe qual é o significado da palavra e volta. Aí a Mafalda, sem entender nada, olha para ele e diz, desse jeito você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Será que a Mafalda compreendeu o que um significado, para que um dicionário serve na nossa vida? Não, ela pensou que era um livro que a gente lia a história toda de uma vez. O dicionário, a gente vai buscando as palavras que tem dúvida, ou mesmo você pode pegar, né, e procurar algumas palavras novas para enriquecer o seu vocabulário. Depois tem esse galinho aí que diz assim, eu não falei que a galinha vinha antes do ovo? Essa é uma pergunta que a humanidade sempre se faz. Quem vem primeiro? Quem nasce primeiro? O ovo ou a galinha? Mas aí esse galo aí descobriu a verdade, né? Que quem vem primeiro é a galinha antes dos ovos. Onde que a galinha vem antes dos ovos? No dicionário, porque galinha é com a letra G e ovo é com a letra O. Então, galinha vem antes de ovo onde? Tem até uma adivinha que diz assim, onde é que a galinha vem antes do ovo? Aí vocês respondem no dicionário, porque galinha é com G e ovo é com O. Então, quando a gente coloca na ordem alfabética, galinha vem antes do ovo no dicionário. E aí depois nós temos a Dona Marisa. Diz assim, bem, é tão difícil achar as palavras no dicionário? Me ajuda. Claro, galega. Que palavra você quer? Inútil. Começa com H. E será que vai dar certo essa busca no dicionário? Não. Para que a gente possa procurar no dicionário, a gente tem que saber pelo menos com que letra começa. E ele vai procurar inútil lá na letra H. Será que ele vai encontrar? Não, vai ter dificuldade, porque inútil é com letra I. Então, até nisso a gente tem que prestar atenção. Estão gostando das tirinhas? Muito bem, então nós temos tarefas na página 90, 92, 93, 94 e 95. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder direitinho, porque nós já estamos no uso do dicionário na parte 2. Certo? Teve dúvida nas abreviaturas? Busca o dicionário lá na página que tem abreviaturas. E mais uma vez prestem atenção. Não é qualquer significado da palavra que dá para adequar ele uma frase. Vocês viram lá na palavra cortar, uma palavra simples, mas que o cachorrinho entendeu de forma errada. Por quê? Porque a palavra tem sentido ambíguo, ela tem mais de um sentido. Ela pode nos fazer pensar em mais de uma coisa a fazer. Então, é sempre procurar a palavra que melhor se adeque ao contexto da frase. Tá certinho? Tarefa nas páginas 90, 92, 93, 94 e 95. Conto com vocês, responder direitinho, letrinha bem caprichada. E aí, nas próximas aulas, a tia já vai começar a corrigir as outras atividades que foram passadas. E espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, pode chamar a tia lá no privado, se tiver dúvida em alguma questão. Assiste a aula novamente. Tia, mas ainda fiquei com dúvida em alguma coisa. Liga pra tia que a tia resolve com você, tá bom? Cheiro no coraçãozinho de vocês. Um abraço.